Vitor Birner, como vai? Boa noite para você. Tudo bem, Nonato? Boa noite. Vitor, a gente acompanhou uma entrevista concedida pelo Raí há alguns dias, na qual ele criticou a postura do presidente Jair Bolsonaro durante essa pandemia. Isso acabou gerando controvérsias e problemas para ele lá no São Paulo ou não? Muitos, Nonato. Por incrível que pareça, mesmo o Raí tendo dito que é uma opinião pessoal, os conselheiros do São Paulo, uma parte grande deles se uniu vindo à cabeça do diretor de futebol da equipe. O Raí está pressionado, a declaração tem muito a ver com isso, e eu acho que é simbólico, Nonato, porque tem uma ala no São Paulo, por exemplo, chamada de Centrão, que trabalhar aqui, se você der um cargo, ela para de criticar, né? E essa ala tenta usar essa situação para conseguir o cargo do Raí, apesar do Estatuto de São Paulo obrigar o funcionário, porque o Raí é um funcionário, a ter notório conhecimento, isso está escrito exatamente com essas palavras, sobre o assunto, porque ele é remunerado. E o Raí, por exemplo, tem curso de gestão na UEFA, o Raí se preparou para fazer o que ele está fazendo no São Paulo. Eu entenderia se pedissem a demissão porque o Raí, em outras temporadas, contratou mal, porque o São Paulo gastou muito, por uma questão técnica. Mas a questão não é essa, a questão é política interna e política externa, porque essas pessoas não aceitam a opinião contrária. São pessoas que não aceitam, vou ser bem claro, a democracia, né? E isso explica por que o São Paulo é um clube tão fechado, né? Porque o São Paulo dá tão poucos ouvidos à sua torcida, né? Por que o sócio não é tão ouvido como deveria? Mas não necessariamente, Vitor, mas aqui não necessariamente por ele ter se posicionado contra o Bolsonaro, não é isso? Não, e eu tô te dizendo isso porque lembraram um caso do Diego Souza comemorando um gol e homenageando o Bolsonaro, e ele também foi repreendido, né? Então, eles não queriam que o São Paulo tivesse lado naquele momento. Tá. Mas nesse caso é porque no Conselho de São Paulo tem muita gente que apoia o atual presidente da República. Não todos, porque são 240 conselheiros, tá? 160 vitalícios e 80 eleitos a cada 2 eleições. O número vai subir para 300 na eleição de dezembro, vai aumentar o número de conselheiros. Dentre essas pessoas, tem pessoas de direita, pessoas de esquerda, pessoas que são sociais, tem o social-democrata, tem um ou outro, raríssimos comunistas. Várias correntes, né? Mas o Conselho de São Paulo é um conselho conservador, né? Ele é conservador na maneira de ver o clube. Por exemplo, tem conselheiro, Nonato, que trabalhou na gestão do Carlos Miguel Aydar, na gestão do Juvenal, e também trabalhou na gestão do Marcelo Portugal Gouveia. Tem conselheiro, por exemplo, que fez na campanha contra o Aydar, o outro candidato era o Calil Rocha Abdala. O conselheiro faz campanha do Calil Rocha Abdala, faz camiseta, faz tudo, apoia, e 1 mês e meio, 2 meses depois, ele está na gestão do Aydar. Por quê? Porque ele critica para conseguir cargo. Então eles estão aproveitando a opinião do Raí para tentarem conseguir cargo no momento em que o São Paulo tem que lidar com o Covid, com as crises financeiras, com os problemas, né, com tudo que o clube já precisa viver. Quer dizer, esse conselheiro é bom para o São Paulo, esse conselheiro ajuda o clube, esse cara que não permite que o torcedor tenha mais voz de alguma forma politicamente, esse cara que não aceita a opinião contrária, esse cara que usa uma opinião que ele não gosta para se juntar e tentar tomar o cargo do diretor, então, alguns fazem isso. Quer dizer, isso explica muito o que o São Paulo tem passado nos últimos anos. É lógico que tem erros do Leco, tem erros do Raí, tem erros de várias partes, mas o problema, se a gente for olhar, é muito mais, eu vou usar a palavra exata, amplo, Nonato. Tá certo. Obrigado, Vitor. Boa semana para você. Até semana que vem. Para todos, com muita saúde e paz. Rodada das 6, sempre com o esporte aqui, a participação do Vitor Birner.